Ora, boa tarde, seja muito bem-vinda a mais um programa Conversa de Mulheres. É sempre um prazer estar aqui e que prazer tenho eu hoje de estar aqui. Todos os dias é uma alegria, todos os dias estou na expectativa de conhecer as nossas convidadas, mas hoje tenho uma especial curiosidade. Porque é alguém que eu já vi desde pequena, não assim tão pequena na realidade, pronto, mas já estou a exagerar, desde mais pequena que eu via do outro lado na televisão e pronto, é sempre uma alegria conhecer estas pessoas que um dia estavam ali e agora saltam da televisão para cá, Sim, não é? Vamos poder conhecer o seu percurso. É verdade, conhecer a Muitas pessoa, curiosidades. conhecer a pessoa por detrás da personagem, porque nós quando vemos pessoas na televisão, como se calhar nos está a ver a nós, não é? Por mais honestos que tentemos ser, há sempre aqui uma imaginação, não é? Então hoje vamos receber quem? Então vocês dizem, falas, não dizes quem. Pronto. Hoje vamos receber uma queridíssima atriz portuguesa, Elsa Valentim, aqui com uma longa carreira no teatro, na televisão, no cinema, com prémios ganhos e vamos saber o que é que tem andado a fazer, porque quem é mais atento disse assim, mas não a tenho visto na televisão. Vão ver hoje? Vão ver hoje. Pois é. Ver hoje. Então vamos conhecer então esta convidada especial, mas antes referir as nossas redes sociais. Quem segue as redes sociais já sabe quem é que cá está, porque é sempre colocado o promocional, a programação semanal. Então siga as nossas redes sociais para estar informado bem antes do programa. Exatamente. Facebook Conversa de Mulheres, Instagram Conversa.mulheres e através do YouTube, canal Curiagos TV, consegue aceder a programas completos para desta forma não perder nada e partilhar estes programas fantásticos. E nunca se esqueça, muitas vezes falamos aqui de projetos e que são projetos que são, na realidade, vamos dizer a verdade do assunto, são negócios, não é? São mulheres empreendedoras que iniciaram o seu negócio para serem autónomas. Mas quase sempre, por detrás desse negócio, e sempre que o tempo nos permite, nós conhecemos a pessoa, a mulher. E que histórias nós temos tido aqui, que histórias ainda vamos ter aqui, ainda antes daqui da nossa pausa para o verão. Que histórias temos aqui, portanto, não perca, porque realmente há histórias magníficas para conhecer, como é o caso de hoje e como é o caso de muitos dos nossos programas. Portanto, conheça, partilhe, quando se simpatiza, quando acha que aquela pessoa faz sentido, siga, faça um like, faça um comment, porque está a apoiar e aqui a fazer com que estas mulheres que decidiram dar um passo, arriscar, ser autónomas, que se tiveram que, em alguns casos, como dizem os nossos irmãos brasileiros, tiveram que se virar, não é? Tiveram que se... A outra palavra que eu me lembro não é assim tão bonita, portanto deixamos esta, tiveram que se virar, então partilhe, façam like, façam comment, porque está a ajudar. E agora, Cláudia? Nós vamos ter um vídeo. Vamos ver um vídeo. Então, a nossa convidada neste vídeo vai estar a falar sobre uma das suas últimas peças, onde fez nada mais, nada menos do que, não uma, nem duas, três, sete personagens. Não é para todos, pois não? Vamos lá. O Radu, o encenador da peça, é romeno, a língua dos ensaios é o inglês, ou podemos partir para o romeno e português, e isso é muito giro, porque como são duas línguas latinas, apesar de serem muito diferentes, há palavras que são exatamente iguais. Sometimes I forget about the language itself. I don't know exactly where we are in the text, but I know approximately what is it all about. It's difficult. It takes longer time to work. Precisamos de mais tempo para nos explicarmos, mas por outro lado também nos dá mais tempo para entender o que é que o outro quer. It's a challenge, but it's a challenge also for the task of a director, because if an action can overpass the language, then it's a good action. Acho que não é à toa que ele deu este nome, porque ele é alguém que está sempre a testar os limites. Tem imensas ações físicas, tem que usar muito o corpo. O texto tem que estar imbuído de inúmeras ações, de toda uma vivência destas personagens. Bem, eu não diria que isto é um monólogo. É um dispositivo diferente porque tenho 7 personagens para interpretar. Algumas são masculinas, outras são femininas. Algumas contracenam entre si, o que significa que é só um corpo com 2 vozes diferentes em contracena. Eu tenho que conseguir gerir 2 energias muito diferentes uma da outra, de forma que elas se provoquem entre elas. No texto há uma sinalética, que é um tracinho, e esse tracinho significa que não há mesmo
tempo nenhum entre uma pergunta e uma resposta. E essa sensação de contracenar com a minha própria argumentação é muito interessante, é muito desafiante. A personagem do pai, que é uma personagem horrível, dá-me um enorme prazer fazer. É daquelas criaturas que nós preferimos não encontrar o nosso caminho. Mas depois há o outro lado, que é o prazer que dá poder fazer uma personagem que é horrível. É muito desafiante, é mesmo puxar os limites. Então, o que tem de fantástico este projeto é termos 3 equipas diferentes, de países diferentes, com 3 atrizes diferentes, e eu sou a mais privilegiada porque fui a única que viu as outras 2 antes de ter feito. Por um lado é bom, por outro lado temos sempre a comparação, e elas faziam um trabalho extraordinário. De qualquer forma, são espetáculos muitíssimo diferentes, apesar do texto ter o mesmo esqueleto. No caso dos gregos, na terceira parte, eles mudaram bastante, tornaram uma reflexão sobre a guerra, sobre as alterações climáticas também, portanto eles introduziram novos elementos no texto. No nosso caso, foi mais adaptar à realidade portuguesa. Depois, na nossa versão, os espectadores estão no palco, vai ser uma espécie de arena e os espectadores estão à volta. Existe uma proximidade muito grande entre as personagens que eu interpreto e o público. Mas não se assustem porque não vamos pedir para vocês participarem, é só mesmo partilharmos o mesmo espaço. Então, depois de verem aqui um bocadinho desta peça que é Limites, não é? Já vamos saber com a nossa convidada. Então, queres ler aqui o... Então, isto é uma vasta carreira, tem muitas linhas. Temos aqui a Elsa Valentim, atriz e encenadora com uma vasta carreira no teatro, cinema, televisão, professora especialista da técnica de atuação Michael Chekhov. Oh, exatamente, fundadora e membro da direção do Teatro de Aloés, fundadora da ACT, Escola de Atores, coordenadora de projetos como o Teatro Vai à Escola e Amadora Mostra. Vamos tentar falar sobre isto tudo, Elsa, muito bem-vinda. Obrigada. É um prazer recebê-la aqui. Obrigada, igualmente. E gostávamos de conhecer um bocadinho a Elsa, o que a Elsa nos quiser dar a conhecer sobre de onde é que é, como é que surge aqui esta paixão pela arte. Então, eu nasci em Beja, sou alentejana. E cada vez me sinto mais alentejana. O que é porquê? Não sei, eu olho para mim e acho que estou a voltar ao sotaque alentejano, por exemplo. Mas passa muito tempo em Beja? Não, nunca lá vou. Pronto, então não sei como é que isso acontece. Não sei. Com alentejanos. Acho que a partir de determinada altura vamos voltando às raízes, não sei muito bem porquê. Sou apaixonada por Lisboa, portanto nem sequer é o caso. Eu vivo cá há 30 anos, portanto saí de lá para estudar teatro, uma carreira normalíssima. Estudei teatro como na Escola Superior de Teatro e Cinema, portanto segui... E foi fácil estudar teatro na altura em que decidiu sair do Alentejo para estudar teatro? Uma mulher que sai para estudar teatro, foi fácil isto tudo? Foi. Eu não tenho assim nenhuma história daquelas histórias que tive que lutar, nada. A família aceitou sempre o que eu quisesse estudar. Correu tudo bem, não houve assim nada de grandes histórias. Assim que acabei o conservatório, a Escola Superior de Teatro e Cinema, comecei a ter trabalho, portanto não sou daquelas histórias em que lutei, em que fiz gato-sapato para conseguir, não. E então sente-se uma privilegiada por isso? Sinto. A minha infância foi muito... Andei a viajar muito, que os meus pais emigraram e fiquei com a minha tia, depois com a minha avó, depois fui ter com eles a Paris. Portanto, o sair do Alentejo, vir para uma grande cidade, não foi uma coisa... Não foi um choque? Não, não foi. Eu tive sempre facilidade em me... E veio sozinha? A minha irmã já estava cá a estudar, porque nós temos 2 anos de diferença. Ela veio estudar Línguas e Literaturas. A minha mãe tinha arranjado um estúdio para nós virmos estudar e eu vim ter com ela, portanto não foi assim muito complicado. E foi assim uma altura de emancipação ou nem por isso? Lá está, já era quase que aqui uma mulher do mundo, habituada a viajar, que também não era uma coisa que na altura... Eu já tinha saído de casa, aos 18 saí de casa. Pronto, exato. Foi que era o meu sonho de vida. Eu dizia sempre aos 18 vou sair de casa. Foi para o Algarve. Porque havia trabalho no Algarve, portanto quando continuei a fazer o 12º lá, ia trabalhar num restaurante, porque queria mesmo estar... E quando vim para cá, também estudei sempre a trabalhar. Conheci nessa altura a Patrícia Vasconcelos, que na altura era só diretora de casting,
e trabalhámos juntas, fui assistente dela e depois a nossa relação evoluiu, tornámos-nos amigas. Uns anos mais tarde ela queria muito fazer uma escola de atores Sim, e queria muito que eu estivesse com ela. Eu andei a pensar longamente, andámos 3 anos ali, ela a dizer temos que fazer, porque se não for agora. E eu sei que se fizer uma escola não vou conseguir dedicar-me à minha carreira da mesma forma que eu gostaria. E finalmente, ao fim de 3 anos, houve um dia que ela me convenceu. 3 anos para a convencer. Ok, vamos a isso. E assim foi. E tal como eu previa, isto já foi uns anos depois, portanto, Sim, nessa claro. altura já tinha. Ainda vamos aqui saber um bocadinho como é que foi este primeiro embate com o sair da escola e começar a trabalhar já neste meio artístico. Pois, quer dizer, houve um período de 20 anos em que me dediquei mais à escola, continuei sempre a fazer teatro, mas interrompi quase as minhas participações em televisão assim, porque era impossível. Começou onde? Quando saiu da escola de teatro e cinema, começou por onde, Eu Elsa? comecei Teatro, cinema, televisão. 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 Comecei por fazer a Roseira Brava. A Roseira Brava, E exatamente. tive, Eu me lembro. e tive uma enorme sorte porque fiquei com uma personagem maravilhosa. Tão maravilhosa que até hoje as pessoas lembram-se. Se lembra. Por um lado marca e pronto, ficamos marcados com aquela personagem, mas por outro lado foi uma personagem que me deu enorme prazer e foi um desafio imenso, porque na escola de teatro, na altura, eu acho que agora ele já tem alguns ateliês de cinema e televisão e confrontam-se com as Mas na altura câmaras. não tinha tanto. Nada, nada. Eu saí ao fim de 3 anos de estudos e nunca tinha visto uma câmara à frente. E Eram outros tempos, não é? Hoje toda a gente tem um telemóvel, hoje vivemos Exatamente. completamente outra era, não é? não, eu ainda sou da Claramente altura. outro século e mesmo outra Claramente, eu era. ainda sou da altura de fita de cinema. Fita de cinema, Em exatamente. que, por sim. exemplo, gravar publicidade ou cinema, estava-se a contar o tempo, porque se repetisse muitas vezes, era fita que se estava a gastar. Era importante esse. Vê, Cláudia, quando gravamos os profissionais, estamos a gastar fita, Agora não é bem assim. E, portanto, e foi um desafio a todos os níveis, porque de repente estamos num estúdio enorme, com 3 câmaras enormes viradas para nós. A primeira cena eu contracenava com a Simone de Oliveira. Logo Era aí, assim. logo aí, respirar fundo. Desculpem, já bati no micro. Não faz mal. E contracenar com a Simone, quer dizer, a Simone já era um Já era a mito, não é? Simone, já era a Simone. E nessa altura. Tinha, lembra-se? Não A queremos Simone saber ou eu? idade. Não, Eu a Elsa. lembro-me, para aí uns 25, Pois, era muito pequenina. 26, não, a Simone fazia parte da minha infância. Pois, é isso. A Simone, que é hoje a Simone, já era nessa altura. Já era a Simone. A Simone, desde que eu me lembro, é a Simone. E eu tive a sorte de ter um realizador brasileiro que percebeu que, primeiro dia, naquele embate todo, que se calhar era demais, ele arranjou lá uma desculpa. Eu devia estar muito nervosa, provavelmente. Ele arranjou lá uma desculpa do guarda-roupa, disse que o guarda-roupa não funcionava bem e deu-me um bocadinho de espaço para conhecer o estúdio, para conhecer a Simone, para falar com ele, porque nessa altura não havia muito esta questão de começar os ensaios, de conhecer a equipa toda. Agora já existe mais essa sensibilidade e, portanto... Mas também tive a sorte de ter o Armando Cortês como diretor de atores e o Armando Cortês era também maravilhoso. Portanto, tive muita sorte. E depois eu também percebi que não era bem só isso que eu queria na minha vida. Eu queria muito fazer teatro. E depois, logo nesse ano, fui convidada para a Malaposta. E na altura, quem dirigia a Malaposta era o José Peixoto, que ainda é o diretor Hoje, ainda do está Teatro dos Aluguéis. aqui, Portanto, sim. foi uma relação que se estabeleceu desde aí. Foram muitos anos. E desde aí que trabalhamos juntos também e que depois formámos o Teatro dos Aluguéis. E como é que foi este tempo? Sei que não é isso que hoje está aqui tão vocacionado ou que está tanto no seu percurso, mas como é que foi este tempo da televisão e do cinema e desta exposição imensa, não é? Porque por mais que a televisão hoje chegue, se calhar, mais longe, temos as redes sociais, temos tudo isto, na realidade, quando se entrava na caixinha, muitas pessoas conheciam, não é? E sair-se assim quase da escola para agora sou conhecida, como é que foi foi fácil esta gestão? Foi, se bem que a Roseira Brava, realmente, como a minha personagem era muito má, Pois, era uma eu sei. peste. Eu lembro. Tive muitas cenas caricatas. Eu maquilhada fico muito diferente de quando não estou maquilhada.
E muitas vezes passava completamente despercebida na rua. Ok, as pessoas nem a conheciam. Não, porque eu ando sempre de ténis e... Sim, sim. É muito bonita. Não, mas eu sou muito simples, as pessoas não davam por mim. Quando me conheciam, por alguma razão, muitas vezes tive alguns episódios, alguns mesmo um bocadinho chatos. As pessoas não. Pois. Queriam retaliar com a sua personagem. Um pouco. Eu lembro-me que foi, por exemplo, tratar do BI. E a senhora que me recebeu no guichê olhou para mim, fez uma pausa e disse: eu sempre pensei, se houvesse um momento em que eu a visse, o que é que eu lhe dizia? E eu, Ai, meu Deus, que horror! não, mas tive duas cenas muito desagradáveis. Uma delas foi ainda logo na altura que a novela passou e, portanto, eu estava mais ou menos preparada para falarem comigo sobre a novela. A outra foi muitos anos depois e a novela estava a passar outra vez. Sim, sim. E eu não estava a ver televisão, não percebi o que é que me estava a acontecer. A primeira foi, entrei com uma amiga num café e houve uma senhora que olhou e disse: se essa senhora entra, eu saio. A E- sério? Mas sim. ainda agora Minha as pessoas gente, há uns darem os papéis. Já foi há uns anos. Isto é uma pessoa. Não, isto já foi há uns anos. A Reserva Brava foi há 30 anos, portanto, isto já foi. E a minha amiga disse: não, ela é super boa pessoa, não tem nada a ver com a personagem. E ela olhou para mim e disse uma coisa que eu fiquei assim: que foi, se ela faz aquilo assim tão bem é porque alguma parte dela é assim. Ai, isto... Por um lado foi um elogio, Pensam, isto, aquilo. Foi mesmo natural. não sei. Não, ela era mesmo Vocês peste. são preparados. Ela era mesmo peste e eu tinha imenso prazer em fazê-la. Dá mais como gosto de peste. fazer uma personagem má ou uma personagem Ai, dá. boazinha? Eu acho que dá muito mais As gosto más são fazer. mais. A outra já foi passados uns anos e eu não estava a conectar uma coisa com a outra. E nessa altura ainda fumava, coisa que já não fumava há muito tempo. E entrei num café para trocar dinheiro para pôr na máquina. E o senhor recebeu a nota, ainda era escudos. Sim, esta nota não está boa. E eu, mas porque tenho ali. Não consigo, não quero coisas nenhumas consigo, faça o favor de sair do meu estabelecimento. E tinha as outras pessoas que estavam ao balcão a olhar para mim, senti quase como se me fossem linchar. E só mais tarde é que pessoas como a senhora não Assim. não havia outra razão. Sim. E quando estava a sair, ouvi falar da novela. Foi o que me salvou, porque eu acho que nesse dia teria Ficou a ficado pensar, muito mas deprimida o que é que eu a fiz? pensar. O que é que eu fiz? A quem é que eu fiz? Quando estava mesmo a sair, já completamente arrasada, ouvi os senhores do balcão falar da novela e pensei assim, ok, mais uma vez é sobre... A novela Isso a persegue. tranquilizava quando sabia que era por causa da novela? Desculpe, não percebi. Tranquilizava quando sabia que era o motivo de estarem a tratá-la daquela forma era por causa da novela? Bem, isso de alguma forma, quer dizer, eu percebia, apesar de tudo, porque era uma personagem mesmo. Ela tinha prazer em fazer maldades, fazia maldades ao pai, à mãe, à família toda. Não. Era mesmo peste e eu imagino que as pessoas, quando se vivem aquilo realmente, quando estão a ver, pensam como é que eu faria se a encontrasse, como essa senhora me disse. Portanto, O que é que eu lhe diria? O que é que eu iria? eu, quando as pessoas me abordavam assim, quer dizer, para já eu era tão diferente, porque eu maquilhada fico de facto muito diferente. Na altura, pronto, Toda a gente. Toda a gente fica. era jovem. Sim. Mas há pessoas que ficam menos do que outras. Eu passo mesmo completamente despercebida. Quer dizer, agora também já tenho outra idade, mas nessa altura era mesmo miúda, não se conectava a forma de vestir, dos saltos. Mesmo os homens que não têm uma maquilhagem levam maquilhagem, não é? Se calhar as não pessoas é? não sabem, mas levam. Yeah. Mas não é tão. Não tem olhos, não tem o eyeliner, não tem aquelas coisas todas. Mesmo os homens são muito diferentes. Yeah. A pessoa tem que olhar duas vezes. E depois a câmara põe as pessoas maiores, mais... Diferentes, sim. Eu uma vez passei por umas obras... Nós somos mais magros. Nós somos mais magras ao vivo. É só todas para parentes. saberem, é só para saberem. Não, parentes. Não pensem. Sim, isso já me disseram várias vezes. Sim, não. Isso é sempre uma alegria. Passei por uma obra Magros, e ouvi os senhores dizerem assim: olha, é muito mais pequenina. É muito mais pequenina, sim, é verdade. E pronto. E pronto, é isto. De resto, as pessoas não são muito intrusivas, a não ser. Assim, Também não estas se expõe, não é? Sempre quis guardar aqui muito a sua, Sim, a eu sua vida pessoal, não sou a nada sua vida nem de mediática, expor, nem sim. de. Portanto, as pessoas respeitam isso de uma forma geral. Então, entre televisão, teatro, cinema, a escolha recaiu aqui no teatro. Podemos saber porquê? O teatro é onde eu sinto-me realmente em casa. É um espaço
em que me sinto melhor do que em qualquer outro espaço. E não estou necessariamente a dizer o momento em que partilho com o público, claro que isso é importante, o momento em que estamos em cima do palco, mas nem é por essa coisa do Os público. seus olhos brilham. Nós dizemos isto aqui várias vezes, os seus olhos brilham mesmo. Tia, é o quê? O estar no palco, estar num sítio que tenha um palco, para mim Olha, o sítio onde eu devíamos sou ter mais arranjado feliz. aqui um palcozinho para receber, não tínhamos. Gosto dos ensaios, gosto de estar horas a trabalhar, de tentar descobrir uma análise de texto, tentar descobrir os personagens, o convívio entre nós. Eu acho que é de uma verdade. Ao contrário do que se pensa, eu acho que o teatro é exatamente onde se tiram as máscaras. Nós temos muito mais máscaras cá fora do que no teatro. E no teatro é aquele sítio onde eu tenho a generosidade de me deixar a minha parte, as minhas coisas e de tentar entregar-me a uma personagem, tentar ter a humildade de chegar. Mas isso não acontece na televisão ou no cinema? É diferente porque, quer dizer, pode acontecer e provavelmente há colegas meus que é onde se sentem em casa e onde se sentem que essa ligação se faz de alguma forma. A câmara, o estúdio, toda a parte Das tecnológica pessoas também. não é onde eu me sinto mais em casa. Eu gosto de fazer televisão, gosto de fazer de vez em quando, por exemplo. Eu não me vejo daquelas pessoas que fazem novela atrás de novela, porque retira muito tempo de vida. As pessoas não sabem, mas Não têm noção, não é? Que uma novela demora. uma novela demora à volta de 9 meses a gravar. gravar. E se és protagonista ou se tens um personagem muito forte, é das 8 da manhã às 8 da noite. E a seguir há que estudar os textos para o dia seguinte. Portanto, Não há quase deixamos vida, de ter vida própria. E não depende tanto de nós. É um meio em que, ao contrário do teatro, porque a minha experiência do teatro também é em trabalhar em companhias que são companhias que estão à procura de dar o seu melhor em termos dos autores que escolhemos, etc. Portanto, não é comercial no mau sentido. Não tenho nada contra Sim. o comercial, mas, portanto, existe um ambiente, de facto... Em que é escolhido, em Sim. que aquilo é mesmo o que vos apetece fazer, aquilo é mesmo a Exato. mensagem que querem passar, aquilo é mesmo genuíno, não é? É, portanto, isso também ajuda muito, enquanto nos projetos de televisão estamos mais maquiagens. dependentes de tudo. Pois, estamos muito mais dependentes de tudo, estamos dependentes da câmara, estamos dependentes da escolha do realizador naquele momento, de qual é o plano, quer dizer, é muito mais difícil controlar, de alguma forma, o nosso faz trabalho. muitas coisas que às vezes não passam para o outro lado, não é? Assim. E mesmo todo o ambiente de um estúdio é muito mais pesado em termos de relações humanas. É mais difícil de gerir. Aquilo cria-se um microcosmos. Durante 9 meses estamos ali todos juntos e às vezes é difícil de gerir também essa parte. Falou-nos aqui que... estamos aqui a saltar o alinhamento, mas não interessa. Falou-nos aqui que criou uma escola de atores, não é? Quais seriam os conselhos para alguém que esteja a pensar ou a começar agora uma carreira de ator? Ui. O que é que seria um conselho? Uma dica, ou vários, não precisa ter só um. É assim, eu acho que aquilo que acontece muito frequentemente é que as pessoas querem ser atores Para ser famosos. O que os motiva nem sempre é aquilo que depois vai ser a profissão. Mas isso também não significa que a pessoa não vá com uma ideia e que depois não mude. Portanto, a primeira coisa é o querer aprender. Muito é ter a humildade de aprender e ter a capacidade uma enorme capacidade de trabalho. Porque, ao contrário do que se pensa, é uma profissão extremamente exigente em termos de horários, de dedicação, de trabalho. Portanto, é um bocadinho o contrário daquilo que... Porque as pessoas às vezes só veem aqui o estrelato, a fama, ou aparece aqui, o falam, O correu bem. o correu bem, o está muito bonito, porque há aqui toda uma produção por trás, mas tudo isso também é trabalho, não é? E é preciso humildade para aprender, é preciso capacidade de aprendizagem. Eu acho que a humildade, da capacidade de trabalho e de aprendizagem, acho que seriam as coisas... E tem lidado com muitos jovens que a tentarem Imensos. aprenderem. Então, Claro. São 20 anos, não é? Eu tive 20 anos, a escola tem 22 anos, vai fazer 23.
Eu estive na direção durante 20 anos e a pandemia fez-me, ok, já chega. Há uma parte burocrática, eu adoro a escola, adoro dar aulas, mas há uma parte toda de organização e de parte burocrática mesmo, de lidar com tudo isso, que já me estava a tirar demasiado tempo e eu já não estava a conseguir gerir também a parte de ser atriz, porque para mim isso foi sempre uma espécie de condição Sim. de poder Falou com continuar. a sua amiga, a Patrícia Com a minha Vasconcelos. amiga e disse assim, olha, o nosso acordo era desde o Era início, que eu tenho era, que fazer o ok, que eu gosto. se houver um dia em que eu já não conseguir fazer o meu trabalho de atriz, eu vou-te dizer que pronto. Mas como é que foram estes 20 anos? Cerca de 20 Foram anos. extraordinários, porque eu acho que aprendi, eu acho que não seria a pessoa que sou hoje se não tivesse tido essa aprendizagem. Estar com jovens é maravilhoso. Para já porque eu nunca quis ter filhos e, portanto, eu acho que nunca conseguiria perceber nem a mim, nem os jovens, nem o mundo, se não tivesse tido este contacto permanente com várias gerações de jovens, porque é muito importante. Imagino que as pessoas que têm filhos, de alguma forma, É diferente, há qualquer coisa vão que é tendo essa aprendizagem. Para quem não tem filhos, se eu não tivesse os nem alunos... sobrinhos, nem nada. nem Tenho ninguém, sobrinhos, sim. tenho sobrinhos Perto. que adoro, mas não, pronto, Sim. em miúdos não estavam assim tão perto, portanto... Sim. Eu acho que os jovens são extraordinários, eu adoro trabalhar com jovens. E muitos deles chegavam à escola com essas ilusões e às vezes no terceiro ano tínhamos que ser nós a convencê-los a dizer não, mas fazer televisão também é bom e precisas ganhar dinheiro, porque a maior parte deles fica muito ligada ao teatro a seguir, porque o teatro é de facto um espaço maravilhoso de aprendizagem sobre nós próprios, sobre o mundo, sobre as pessoas e, portanto... quase que os temos que convencer Lá que está os existem olhos a brilharem outros outra meios. vez. Já está, lá estão os olhos a brilharem outra vez. É a paixão, O teatro é uma paixão. É. Portanto, tem estado um bocadinho mais afastada das câmaras, embora que vai fazendo também algumas... Vou fazendo de vez em quando e gosto que seja assim, porque, como eu já disse, eu acho que se tivesse o tempo todo a fazer, eu acho que era Não demasiado conseguiria. para mim. E então, o que é que tem sido este percurso neste tempo? Temos aqui um Teatro dos Aloés, temos a Escola de Atores, mas se calhar mais o Teatro dos Aloés, ou não? Não, eles formaram-se exatamente na mesma altura, Sim. no mesmo ano e no mesmo mês. No mesmo mês? No mesmo mês. Eu costumava dizer que estava grávida de gêmeos. Mas explica-nos como é que surgiu isto aqui. Portanto, a Escola de Atores já percebemos, teve aqui esta ideia. Eu acho que as duas coisas são muito ligadas, porque uma das razões porque eu aceitei também fazer a escola com a Patrícia nessa altura é porque também ia criar a companhia e, portanto, essas duas coisas, o continuar a ser atriz, estava mais ou menos garantido à partida. Garantido com muita luta, mas porque eu, como já disse, eu comecei a trabalhar na Roseira Brava e logo a seguir fui convidada para a Malaposta para fazer uma peça. O Peixoto tinha sido meu professor, o Antonino Solmer também tinha sido meu professor e queriam que eu fizesse aquele papel. E fiquei muito ligada à companhia. Ao fim de 2 anos de estar na companhia, aquilo mudou tudo, porque a Malaposta era apoiada por diversos municípios e tinham todos a mesma cor política. Quando a cor política começou a mudar nos municípios, também começou a mudar a gestão, etc. E eu não me identifiquei com a nova gestão e, portanto, fui-me embora. Fui-me embora assim, sem ter nada. E consegui ter imensas coisas, imensos trabalhos em televisão logo a seguir a isso. Quando a Malaposta acabou, a companhia teatro acabou, o Peixoto, o Jorge Silva e todas as outras pessoas que estavam na companhia quiseram formar uma nova companhia. E convidaram-me. E, portanto, foi nessa confluência, a Patrícia a convidar-me para a escola, o Peixoto, o Jorge e os outros a convidarem-me para fazer a companhia e foi assim que nasceu a companhia. E então fala-nos um bocadinho sobre o Teatro dos Aloés. Aloés, está uma planta. Aloés. É atriz, encenadora e membro da direção aqui deste Exatamente. teatro. Que já tem mais de 60 produções. Com muita luta, porque, mais uma vez, há toda uma parte de organização, de burocracia, de concorrer a fundos, etc., que também não tem nada a ver com o trabalho artístico, mas que, para garantir que possa existir, também dá muito trabalho. Portanto,
E gostaríamos de falar aqui do programa que o teatro tem um programa dirigido ao público mais jovem, nomeadamente aqui do Plano Nacional de Leitura. Quer-nos falar um bocadinho sobre isso? Sim, portanto, para nós é muito importante chegar aos jovens. Nós achamos que o teatro tem uma capacidade maravilhosa de integração, mesmo de aprendizagem para a cidadania, para as Uma pessoas maneira poderem fácil de conviver. ver as coisas espelhadas, não é? Porque o teatro tem isso, não é? O teatro tem o espelho. E, portanto, é muito importante. Nos últimos anos temos feito sempre espetáculos que estão no Plano Nacional de Leitura, como O Cavaleiro da Dinamarca, da Sofia de Melbreiner. Este ano, o ano passado, fizemos O Meu Pé de Laranja Lima, que era um projeto que eu há muito queria fazer, que ensinei. Este ano fizemos com a Ana Lázaro, que foi minha aluna e é agora dramaturga, As Palavras Escondidas, que foi a partir de recolha de textos de crianças, de jovens, de contextos mais difíceis, mais problemáticos. Eles foram contando as histórias e depois a Ana foi filtrando isso e fizemos um espetáculo maravilhoso que teve muito boa aceitação do público. E queremos muito que os jovens vão ao teatro, queremos também ir às escolas, o que não tem sido tão fácil. Porque nos tem últimos estas duas tempos. vertentes, não é? Pode-nos Sim. explicar também para as pessoas saberem, algum professor que nos esteja a ver, assim, como é que isto funciona? Nós neste momento não temos nenhum dos espetáculos que vai às escolas, mas já fizemos muitos Digressões, espetáculos. não é? Sim, mas também nas escolas do Conselho da Amadora, de irmos mesmo às escolas. Por outro lado, eu acho que não devemos, isto é uma opinião, pronto, pessoal, não estou a dizer que é mau, mas eu acho que devemos ter as duas coisas. Ir às escolas, mas também não habituar Sim, exatamente. as escolas e as câmaras municipais, quem apoiam, etc., a irmos só às escolas. Porquê? Porque ao ir só às escolas é interessante, vamos ao espaço deles, tudo bem, mas há toda uma parte do espetáculo, do sítio do teatro, Do que é estar, do mágico. cheiro, de tudo. Que é mágico, É não assim. temos as mesmas condições técnicas, portanto não podemos ter o mesmo grau de magia que um espetáculo pode ter. Por outro lado, o ir ao teatro, o habituar-se a ir a um sítio onde se vai usufruir de cultura, onde é preciso, se calhar, saber ir à bilheteira, arranjar bilhetes, sei lá, todas essas coisas é também uma aprendizagem para as crianças também completamente. perceberem que precisam sei lá, Fazer. de fazer isso, de fazer esse percurso, de procurar o que é que querem ver, de procurar o que é que as move, saber que existe todo um mundo de reflexão sobre o mundo que existe no teatro e que se calhar não existe em nenhum outro sítio. E que eles possam estar ali ao vivo com os atores e naquele momento que é único. E que é especial, não é? Portanto, eu acho que é importante essas duas Falando aqui coisas. um bocadinho de ser encenadora, como é que é aqui quando se é encenadora? Portanto, quando se está aqui de fora a É dirigir maravilhoso. outros atores. Adoro mesmo, gosto imenso de ensinar, até porque toda a minha experiência também como professora, eu acho que me ajuda também na parte da encenação, porque aprende-se imenso como professores. É uma grande generosidade nós darmos aos alunos aquilo que sabemos, mas também é uma grande generosidade nós recebermos ou aquilo que eles não sabem, as questões que eles colocam, os novos desafios, porque diferentes gerações vão colocando novos desafios, porque não vê o mundo da mesma maneira. Sim, E sim, isso verdade. também faz com que nós possamos ir aprendendo com eles. E eu acho que estas coisas estão todas juntas, estão todas ligadas. Muito bem. E temos aqui umas fotos, as duas primeiras são aqui da Julieta e do Clown Carmen, que gostávamos de saber o que é o Clown Carmen. Aqui uma das personagens, vamos assim dizer, que a Julieta, não é? Como é que surgiu isto? O que é que refere aqui que é um género muito particular, não é? O que é que teve este espetáculo, na realidade são dois, não é? Em particular. Foi um momento da minha vida absolutamente extraordinário, porque eu nunca na vida me imaginei fazer um palhaço. Um palhaço é uma coisa muito particular, de facto. Posso-lhe até dizer, quando alguém viu as fotografias, disse que tinha medo, que há pessoas ainda que têm medo de palhaços Exato. bem crescidos. É verdade. Mas a Carmen é muito fofinha, não é um palhaço nada assustador. Foi um momento muito particular em que eu me vi. Aliás, eu já fiz 3 monólogos, 2 deles
Eu nunca quis fazer monólogos, em 2 deles foi porque, no fundo, fui abandonada pelos meus pares e acabei por fazer um monólogo. Abandonada. Então, a Carmen surge num contexto em que foi quando comecei a trabalhar a tal técnica de Michael Chekhov, que é uma técnica muito específica. E que ensina muitas pessoas por esse mundo fora esta técnica, não é? Sim. É uma técnica que tem a ver com os gestos, não é? Tem a ver com os gestos, mas não é o que a define. É uma ligação entre o corpo e as ações. Como é que eu explico assim para quem não sabe mesmo nada de teatro? Exatamente, é isso que nós precisamos. Para quem não sabe mesmo nada de teatro. A ligação das nossas emoções. Nós temos tendência a achar que as emoções são qualquer coisa inacessível. Como é que nós chegamos às nossas... Quer dizer, é fácil nós chegarmos às nossas emoções. A dificuldade de um ator é que não é as suas circunstâncias, não é? Como é que em circunstâncias que não são as minhas, eu consigo ser tão verdadeiro nas emoções como As com as pessoas minhas? acreditem que eu sou má mesmo. Exatamente, pronto. E existem várias técnicas que os atores seguem para ajudar a chegarem então a essas emoções. O Michael Chekhov vai criar uma técnica que se funda no princípio de que as emoções têm uma componente física, têm uma raiz física. E que, portanto, se nós acedermos a essa parte física, mas que também tem a ver com a energia, por exemplo, quando nós dizemos que, sei lá, que temos um nó na garganta, Sim. nós temos uma sensação de que temos um nó na garganta. Nós sabemos que não temos um nó na garganta. Exatamente, mas que há essa sensação mesmo física. Em qualquer parte do mundo, não é? se eu disser a alguém, tu ali estás, imagina dirigir um ator, tu ali estás desconfortável porque tens uma coisa para dizer que te é difícil e andamos aqui, ok, como é que eu vou dizer isso? Como é que eu vou chegar a a dizer essa fala com essa emoção? Se eu disser tens um nó na garganta, e se eu souber como criar um nó na garganta do ponto de vista energético, físico, sim. eu estou diretamente ligado a essa emoção. Eu não sei se me explica bem. Sim. Quando eu digo, por exemplo... Nós não somos atrizes, mas tentamos... Mas acho que Por conseguimos... exemplo, se eu disser eu tenho o coração pesado, todos nós sabemos do que é que estamos a falar. Sim. O coração não fica na realidade pesado. Não fica na realidade pesado, mas nós temos essa sensação. Então, através de exercícios, ele vai criar uma série de exercícios, que a técnica baseia-se nesse exercício, nesses princípios, onde ajudam o ator a ir diretamente a esses estados. E a partir daí, o texto e aquilo que se tem que dizer é como se fosse a boleia desse estado. Portanto, se eu for capaz de criar a sensação de peso no coração, eu não preciso de estar a pensar como é que eu vou ficar triste ou como é que eu vou ficar deprimido, não é? Fica. É um processo, é como se fosse uma espécie de atalho mais direto. E isso é muito desgastante, emocionalmente? Não, pelo contrário, eu acho que é muito mais desgastante técnicas que se baseiam em imaginar as situações e tudo? Uma das técnicas que se opõe um pouco à de Michael Chekhov, apesar de que o Michael Chekhov foi aluno do Stanislavski, que é quem criou essa técnica mais próxima do ator, ou seja, há técnicas que são a partir da raiz do Stanislavski, que o ator empresta as emoções à personagem, portanto, empresta através da sua memória afetiva ou sensorial. Dito de uma forma muito simples, depois não é assim tão simples, mas é, por exemplo, sei lá, morreu alguém que eu gostava muito. E a gente imagina, sim, e, portanto, vou tentar recriar esse momento para me dar a ignição para aceder a essa emoção, para emprestar à minha personagem. Mas isso é muito cansativo. Eu acho que isso é muito mais desgastante. No Michael Chekhov nunca é pessoal. Portanto, é como se eu fosse procurar naquilo que é arquétipo, naquilo que é comum a todos nós, ou seja, em qualquer parte do mundo, se eu disser tenho o coração pesado, qualquer pessoa saberá o que é que isso significa. Sim, enquanto se eu disser à minha imaginação estou triste ou estou deprimido, ela anda ali à procura, ok, como é que eu acedo a isso? Okay. Enquanto que se eu disser à minha imaginação eu tenho o coração pesado e se eu souber, através de determinados exercícios, como criar essa sensação, então eu tenho o caminho aberto para chegar lá. Isto tudo a propósito da Carmen. Da Carmen, então, sim. Nós temos que andar, porque ainda temos que falar de limites,
Ok. E temos que falar da Amadora Mostra. Pois, São essa aqui é importante. dois pontos muito importantes. Então a Carmen foi criada um bocadinho nesse contexto. Eu tinha acabado de começar a estudar Michael Chekhov, estava entusiasmadíssima. Para mim foi como se fosse música e tivesse encontrado o meu instrumento finalmente. Sim. Tenho a certeza que isto era para mim. Era como se eu já soubesse que existia, mas nunca tinha tido essa experiência e de repente havia uma técnica que tinha princípios, com nomes, com tudo como aquilo que eu imaginava possível. Portanto, foi mesmo uma epifania para mim. E nesse curso conheci um outro ator, nós tornámos amigos e ficámos com muita vontade de criar qualquer coisa em conjunto. Ora, em conjunto, a única língua que tínhamos em comum era o inglês, nenhum de nós falava inglês assim tão extraordinariamente para fazer um espetáculo em inglês, portanto pensámos em fazer um espetáculo que a palavra não fosse importante. E então fizeram ele lembrou-se que conhecia o Mário Gonzalez. O Mário Gonzalez é assim o grande mestre da comédia dell'arte e do clown, que trabalha em França. Sim. Ele convidou, viemos cá, fizemos um workshop, fizemos uma residência artística no bando e eles chatearam-se os dois. E, portanto, eu fiquei sozinha. Ele foi-se embora. Eu fiquei sozinha a fazer um palhaço. E há uma amiga minha que estudou clown e que disse que nós só conseguimos encontrar o nosso palhaço porque, à partida, cada um de nós só tem um palhaço. Não é como os personagens. Isto já é mais. Um palhaço. Temos um palhaço. Cada um de nós tem a possibilidade de aceder, quer dizer, nós atores, não sei, se qualquer um, a um um palhaço. palhaço. Portanto, é descobrir esse palhaço. Não é como as personagens, que são várias personagens que se podem interpretar. E essa minha amiga disse uma coisa interessante, que foi que um professor dela lhe disse: só conseguimos encontrar o nosso palhaço quando temos as nossas defesas, o nosso ego completamente em baixo. Quando não há qualquer possibilidade do ego se impor. E eu fiquei tão arrasada com essa experiência, porque de repente tínhamos compromissos com o bando, que eu acho que foi isso que me fez encontrar o palhaço. Mas quando se encontra esse palhaço é absolutamente maravilhoso. E, portanto, foi aqui uma personagem muito forte. Não, porque é mais que uma personagem. Um palhaço é como se fosse uma parte de criança que nós guardamos e que é muito pura e que é tão extraordinária que existe per si, tem uma energia própria. Muito bem. Nós queríamos mostrar só aqui um bocadinho, um videozinho muito curto, aqui desta peça de Limites, só para nos explicar, porque já vimos um vídeo no princípio, não é? Para nos explicar aqui a importância desta peça para depois irmos então ao Amadora Mostra. Pode ser, Elsa? Pode. Vamos ver o vídeo? Bora. Somos migrantes, somos nómadas no nosso próprio país. Fazem-nos andar quilómetros e quilómetros com mochila às costas longe de casa e dizem-nos que é legal. Está bem, é legal. Mas será moral? Será normal? Limites, interpretado por Elsa Valentim. Essa foi uma peça importante, diferente. Já vimos aqui uma explicação antes, que fez 7 personagens, vimos aqui um bocadinho. Fala sobre educação, sobre os professores, vimos aqui que andam de um lado para o outro. Exato, isto é um projeto que tem a particularidade de ser um projeto europeu. Foi financiado por um projeto europeu. São 13 atrizes em países diferentes a fazer na sua própria língua. No outro vídeo, no princípio. E foi um desafio imenso, porque tivemos menos de um mês para fazer. Menos de um mês? Menos de um mês, porque era um mês exato, mas quando chegámos a tradução era uma tradução ainda muito básica e como o encenador é também o autor, gastámos algum tempo em retraduzir e isso fez com que eu tivesse pouco mais que 20 dias para saber 20 páginas de texto. Meu Deus. O desafio é que eram 7 personagens, algumas a contracenarem comigo própria, que é um bocado difícil, um bocado esquizofrénico. As primeiras vezes que eu tentei decorar o texto do professor, do pai e da professora, porque é um pai que está a defender Chateado, o filho, sim. chateado, porque o filho supostamente abusou de uma menina e a professora está a proteger a menina e ele, como tem dinheiro, está a tentar corromper por todos os lados. Portanto, é uma relação de grande tensão em que, como estou sempre a chamar-lhe professor, mas não é, como pai, é mesmo assim de estar... E como
professora é de estar a defender e, portanto, está a ver, eu digo uma coisa como pai e tenho que responder como professora. Logo, quase imediatamente, porque é aqui quase um jogo de ping-pong, É. aquilo muito rápido. Quando eu comecei a decorar esse texto, eu sentia que o meu cérebro fazia assim uma espécie de Nó. de nó. Agora, nó. Agora não é na garganta, é no cérebro. Não, era eu nunca tinha sentido, nunca tinha tido essa sensação. Depois passou, mas as primeiras vezes é tipo, ok, o que é que tu queres? Assim, Não sei o que é o que é que tu fazer. queres, o que é que queres fazer? Então, acabaste de dizer, foi assim um bocadinho. Mas pronto, eu trabalhei, acho que como nunca trabalhei, eu levantava mais às 6 da manhã para saber aquela parte básica de saber texto, que já nem era criar coisas, era eu tinha que saber aquele texto porque E que depois vimos não tinha ali tempo. feito naquela arena, não é? Tinha E com uma muitas parte dificuldades. física, porque estava ali para cima, Imensa. para baixo, agarrava coisas, portanto não era só ficar ali sentada a falar texto. Não, o desafio foi, eu acho que o ensinador é como se tivesse assim, uma checklist a dizer, ok, o que é mais difícil? E foi fazendo checklist. Foi, com 4 frentes de público é difícil, Pois, porque estão porque sempre em sim, temos sempre que estar a gerir o estar a falar com toda a gente para ninguém se sentir completamente Claro. excluído, não é? Aquilo era uma espécie de gravilha, muito difícil de andar em cima, e tinha dezenas de objetos enterrados na gravilha, que tinha que desenterrar a determinado momento. Tinha que saber exatamente onde é que eles estavam, porque eles Meu Deus. não estavam visíveis. Tinha uma cadeira que eu tinha que montar em cena, a cadeira estava toda espalmada em peças na gravilha. Tinha Meu que a Deus. montar em cena, subir e descer. Depois tinha aquele fato de plástico onde tinha que pôr em cada bolso, naquele bolso específico, as coisas que desenterrava. Mas como aquilo era enorme, é um plástico duro, era difícil, por exemplo, chegar a alguns bolsos. E depois, na última parte, que é a parte que nós vimos, são 4 professores que estão sempre a saltar de um professor para o outro, de um professor para o outro, completamente diferentes. E que manipulam objetos de formas diferentes também. Enfim, eu acho que ter sobrevivido a este espetáculo me deixa Foi. capaz de fazer qualquer Mas coisa. foi um espetáculo muito interessante aqui do ponto. Nós agora não temos tempo, temos mesmo que falar do Amador à Mostra, mas foi um espetáculo aqui que falou da educação e Sim. disto tudo. Os professores sentiam-se absolutamente ligados, porque Sim. o espetáculo é romeno, a realidade romena é ligeiramente diferente da nossa em alguns pontos, porque são os pais que financiam a escola pública. Pois. E isso faz com que depois haja muita corrupção e Sim, etc. Cá, isso felizmente não existe. Mas depois todas as reivindicações dos professores, da burocracia, etc. E nós adaptámos o texto. Ele, quando chegou cá, o encenador foi para as manifestações dos professores, estava no auge, e entrevistou professores e reescreveu a parte de uma das professoras que é sobre a realidade portuguesa. E, portanto, os professores sentiram, os professores e os pais e... É uma boa peça, ou um bocadinho, não é? Não podemos passar a peça inteira, para passar no dia 5 de outubro, que é o dia do professor. Pois é. Aqui. Bem, Elsa, temos mesmo que falar Amador à Mostra. Está aí quase às portas, vamos passar aqui a foto desse cartaz. Quando é que vai acontecer o Amador à Mostra? O que é o Amador à Mostra? Então, o Amador à Mostra começa a 19 e acaba a 23 e é uma mostra de jovens criadores de teatro. Nós começámos a perceber que uma das dificuldades dos jovens é encontrarem sítios onde possam apresentar os seus espetáculos com condições técnicas, etc. O nosso teatro é um teatro muito vivo. E muito ao contrário do que se calhar as pessoas que não vão ao teatro pensam, é um teatro muito dinâmico, há muitos jovens a fazer teatro, a fazer bom teatro e a fazer coisas. E as pessoas pensam que isso já é um muito bocado uma coisa interessantes. dos velhinhos, é que Não, vão ao não, teatro. cada vez há mais jovens a estudar teatro, cada vez há mais jovens a criarem teatro, os nossos jovens ganham muitos prémios lá fora e o nosso teatro é muito contemporâneo, muito vivo e muito interessante. Há muita falta de espaços, há mais oferta do que espaços e é difícil começar. Mas mesmo assim, há muitos jovens que fazem projetos, sei lá, ensaiam na garagem, ensaiam e que têm projetos prontos para mostrar, ou alguns precisam só de um incentivo para poder ter um espaço. De um palco. Um palco. Daquilo que a apaixona. Exatamente. E, portanto, eu acho que esta é a 6ª mostra. É sexta, sim. E tem vindo cada vez mais a impor-se e cada vez mais há jovens à espera do momento em que abre a mostra para poderem apresentar os seus projetos. Candidatam-se com os seus projetos e depois alguns são Temos que escolhidos. fazer uma seleção. Este ano foi muito difícil porque tivemos mais de 30 projetos e só podemos escolher 8. E fiquei com muita pena de alguns projetos.
não poderem ter sido escolhidos, mas não temos espaço para mais. Mesmo assim, há dias em que fazemos dois espetáculos por dia. Portanto, o que é que acontece, o que é que vai acontecer dos dias 19 ao 23, que é o que as pessoas ainda podem ir participar? Exatamente, vão ser apresentados 8 espetáculos, começa na quinta e sexta é um espetáculo por dia, depois, sábado e domingo São 3 dias, são 5 dias, são 19, 20, 5 dias. 21, É 22, quarta, 23. começa quarta. Pronto. Portanto, quarta e quinta é só um espetáculo à noite, a partir das 21, na quinta, sexta e sábado. E domingo. Eu sou péssima em números. Como Não vocês faz já mal, não se perceberam. preocupe, já percebemos. Temos 2 E espetáculos. há uma coisa maravilhosa, novidade das novidades, que são as redes sociais e a internet, que as pessoas podem saber tudo. Eu e os números somos, de facto, Pronto. amigos número 1. Pronto, então, mas durante esses dias, então, no teatro... Nos Recreios da Amadora, Recreios da Amadora, exatamente. é só irem às redes sociais e verem quais são os espetáculos. Vamos publicar as fotografias e as sinopses e as pessoas ficam a saber o que é que querem ver. E isto é como? Isto é gratuito? É pago um bilhete? Como é que isto funciona? As pessoas pagam 5 euros pelo bilhete que reverte para os participantes. Portanto, eu deixo aqui o apelo. Pronto, É muito isso que importante nós podermos... Agora, quantas personagens quiser ali para aquela cama? É muito importante tentar apoiar os nossos jovens, porque este pequeno incentivo pode determinar novos projetos, pode determinar o futuro, a vontade de continuar a fazer, e 5 euros também não é muito. E a bilheteira vai toda para estes jovens. Portanto, deixo aqui o apelo a apoiarem os jovens para eles poderem continuar. A seguirem os seus sonhos, não é? Sim, os sonhos e já está numa fase... Ok, eu gosto dos sonhos, acho que os sonhos são interessantes, mas eles já materializam os seus sonhos. Os seus projetos, no fundo, a E construírem. isso já não é uma coisa que já está só no reino de eu sonho ser ator. Não, estes são jovens que já estudaram teatro, que já pensaram no que é que querem fazer, que já têm algumas linhas estéticas que querem seguir e é o materializar desse sonho. Qual é que tem sido o feedback dos outros anos? Tem sido muito bom. Gostávamos de chegar a mais público. As pessoas às vezes ficam, ok, eles são jovens, se calhar ainda não sabem fazer, não. Mas já foram escolhidos, portanto, de 30 foram escolhidos 8. Há muita qualidade nos projetos, têm surgido novos textos, o que também é muito importante, porque a dramaturgia portuguesa é importante que haja jovens a escrever e a poder pôr em cena aquilo que escrevem. Houve primeiras encenações, primeiros textos, houve mostras em que é a primeira vez que aquele autor e aquele encenador estão realmente a pôr em cena. Isso é tão importante, porque claro que é fazendo que se aprende. Muito bem. Elsa, vamos ter que nos despedir. Alguma coisa queira dizer? Não referimos aqui que ganhou um prémio em 2018 como pedagoga, mas pronto, quem for ver a sua biografia, alguma coisa queira dizer? Temos nem um minuto já, quase. Não, é mesmo só irem aos Recreios da Amadora verem os jovens e darem-lhe esse voto de confiança, porque se calhar vão estar a ver pela primeira vez alguém que vai ser extremamente famoso daqui a uns tempos. A Amadora tem muitos atores e encenadores. O Tiago Rodrigues, neste momento, é diretor de um dos maiores festivais de teatro do mundo, o Festival de Avignon. Começou na Amadora, começou a fazer teatro na Amadora. Sei lá, temos a Carla Chambel, temos montes de atores que começaram ali, e a Amadora é um sítio interessante e o teatro é bonito e pronto, é isso tudo. E nós temos que nos despedir, desejar tudo bom e deixar aqui o nosso mini estúdio à disposição. Quando quiser vir mostrar uma peça nova, alguma coisa. Nós só recebemos mulheres, particularmente, mas teremos todo o gosto aqui em apoiar também aqui o teatro. Muito Tá obrigada. Espero que se tenha sentido muito welcome. Em casa. Em casa, no teatro, quase não Teatro, falo. ok. Muito obrigada. Muito obrigada Bom, pelo convite e tudo bom para vocês. E nós vamos embora? Tem de ser, Rui. É verdade, tem que ser. Eu ficava aqui, olha, tínhamos tantas coisas para conversar e que eu queria saber e que não conseguia perguntar a Elsa. Está Temos em que conversar. casa. A Elsa mais está em vezes. casa, volta outro dia. Exatamente. Foi um gosto de estarmos aqui. Voltamos no próximo programa. Exatamente. E já sabe, 19 a 23, aqui nos Recreios da Amadora, este festival para conhecer, apoiarem os jovens. Amadora Mostra. E convidar-me também a assistir o próximo programa. Não perca pelas 15 horas e até lá veja as redes sociais. Tchau, tchau. Beijinhos, portem-se bem.